iremos falar sobre a Páscoa. E nós sabemos, crianças, que quando a gente fala sobre Páscoa, muitas pessoas pensam em chocolate. De ganhar um montão de chocolate e esquece o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Então eu quero mostrar um negócio para vocês primeiro. Alguém pode me dizer quem é esse povo? Alguém pode dizer quem é? Alguém conhece esse povo? Hein, crianças? Ninguém conhece esse povo? Tem que ligar. Então eu vou falar para vocês. Esse povo, ele é o povo hebreu. É o povo que morava, sabe aonde? Ele estava morando no Egito. E esse povo, crianças, ele era um povo escravizado. E eles faziam trabalhos escravos. E esse trabalho escravo que eles faziam, sabe para que eles faziam? Eles faziam para o faraó. E o faraó, ele era uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele era um homem que tinha um coração muito duro, o faraó. Só que ele tinha bastante pessoas trabalhando para ele. Aí, com o tempo, ele começou a perceber o seguinte, que esse povo escravo, ele começou a aumentar. Cada dia mais, ele via que estava tendo mais pessoas. E aí, crianças, sabe a ideia que ele teve, esse faraó? Ele começou a pensar, se começar a ter bastante pessoas no Egito, principalmente meninos, ele pode se levantar contra mim. Ele pode querer ter o meu poder. Então, esse faraó, ele teve a seguinte ideia, de pegar todos os bebês recém-nascidos, se fosse menino, jogasse, sabe aonde? Dentro do rio Nilo. E lá ele fazia. Então, quanto mais menino fosse nascendo, ele ia jogando esses meninos dentro desse rio. Mas no meio desse povo, teve uma mulher muito especial. E essa mulher, ela teve um menino. E esse menino, ele era tão bonito que ele começou a chamar muita atenção de muita gente lá naquele momento. Porque ele ficou mais ou menos com eles uns 3 meses. E aí ele começou a chamar atenção porque todo bebê ele chora, todo bebê ele faz barulho. Só que essa mulher sabia da lei do faraó, que era para pegar todos os meninos e jogar no rio. Só que ela, pelo amor que ela tinha tão grande pelo filho dela, ela pegou o filho, colocou dentro de um cesto e colocou ele no rio. E lá ela fez as suas orações para que Deus guardasse o seu filho. Esse menino, ele tinha uma irmã chamada Miriam. Essa menina chamada Miriam, ela foi observando, olhando até onde esse cesto ia. Só que pela misericórdia de Deus, criança, esse cesto com esse bebezinho encontrou a filha do faraó. E ela sentiu um amor tão grande por esse bebê que ela não teve coragem nem de entregar para o pai dela. Só que ela era uma mulher que não podia ter filhos. Então ela não podia amamentar esse bebê. Aí Miriam, como vocês corajosos, ela chegou perto da princesa e disse que conhecia uma mulher que poderia amamentar essa criança. E aí ela foi chamar a mãe dela para pegar o bebê. E sabe qual é o nome que ela colocou nesse bebezinho? Ele chama Moisés. Quer dizer, aquele que é retirado das
água. E aí esse bebê ele foi sendo cuidado pela sua mãe, que é a Joquebede. Ela foi cuidando dele até um determinado tempo que ela teve que devolver esse bebê para a princesa. Moisés, ele foi crescendo cada dia. Foi crescendo, se tornou príncipe do Egito. Só que Moisés, algumas coisas, ele guardava em seu coração. Teve um dia, crianças, que Moisés, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele não aguentou. E ele foi lá defender esse hebreu. Porém, crianças, ele acabou matando o egípcio. Só que aí ele teve que fugir para um lugar bem longe para que ninguém pudesse encontrar. Só que nesse lugar para onde ele foi, Moisés, ele se tornou pastor de ovelhas. E vamos lembrar uma coisa, crianças. Pastor é aquele que cuida. É aquele que cuida aquilo que ele mais ama. Então nós temos o que, criança? Nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um pastor que cuida de nós. Então, esse aqui, que é o Moisés, ele cuidou das suas ovelhas. Aí teve um determinado momento que essa ovelha que ele tinha, a ovelha que ele tinha fugiu, se perdeu no meio do caminho. E Moisés, por ser um bom pastor, ele começou a procurar essa ovelha. Procura daqui, procura de lá. Aí Moisés entrou num lugar. E aí, sabe o que ele viu, crianças? Ele viu uma sarça ardente. E ele começou a prestar atenção que aquela planta, ela não se queimava. Ela não pegava fogo. Só estava ali, aquele fogo estava ali, mas não estava consumindo a planta. Só que aí, crianças, veio uma voz lá do alto, disse: Moisés, esse lugar é um lugar santo. Tire as suas sandálias. E Moisés, criança, teve que tirar suas sandálias. Sabe por quê? Porque ele ainda tinha algumas vestes que era do Egito. E lá ele se aproximou dessa sarça. Mesmo assim, criança, às vezes a gente tem medo do novo. A gente tem medo daquilo que pode acontecer com a gente. Moisés teve medo, sim, naquele momento. Porque, na verdade, ele é simplesmente um pastor de ovelhas. E aí, criança, Deus falou com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Chegou até a mim esse clamor. Estou vendo que o meu povo no Egito está sofrendo, que eles estão sendo maltratados. Eu vou enviar você para libertar o meu povo. Moisés ficou assustado. Ele ficou com medo naquele momento. Porque ele falou assim: mas eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. E Deus falou para ele: eu estou contigo. E aí ele perguntou: como é que as pessoas vão saber que é você? E aí ele falou para Moisés: fale para ele que eu sou. E aí as pessoas vão entender que sou eu que estou falando através de vocês. Moisés, crianças, ele voltou para o Egito. E lá ele foi conversar com o faraó para pedir que libertasse o seu povo. Chegou perto do faraó, e o faraó, irredutível, ele não quis libertar o povo de Israel. Então, crianças, nesse momento, como Deus percebeu que faraó não estava aceitando a sua ordem, então Deus colocou a primeira praga, crianças. A primeira praga foi transformar o mar do Egito, né, o rio do Egito, em sangue. Quando as pessoas iam pegar a sua água, em vez de sair uma água cristalina, lá saía sangue.
E mesmo assim, crianças, o faraó, vendo o que Deus fez, ele não quis libertar o povo de Israel. E novamente Moisés foi falar com o faraó, liberte o meu povo. E faraó falava que não iria libertar o povo. Então, veio a segunda praga, que é a praga das rãs. Imagine, crianças, rãs pulando tudo que for lado, tudo que for lugar. Só o único lugar que eles não iam era onde estava o povo de Israel, porque o povo de Israel era temente a Deus. Então, no Egito, imagine quantas rãs pulando, entrando dentro da casa, entrando por dentro da roupa, e as pessoas gritando e murmurando. E mesmo assim, o rei continuava irredutível. Novamente, Moisés foi lá falar com o faraó, liberte o meu povo. E nada de resposta. E ele falava que não. E o coração desse faraó continuava duro, que nem uma pedra. Ele podia falar quantas vezes quisesse, mas ele não queria libertar. Novamente, crianças, surgiu uma nova praga. E essa praga é a praga do piolho. Os egípcios, eles não tinham cabelo, tá? A maioria deles são todos carecas. Eles morriam de medo de pegar piolho. E aí veio a praga do piolho. Imagine todo mundo coçando a cabeça, todo mundo coçando com aquela praga. E a gente, né, quando a gente é criança, do tamanho de vocês, quantos de vocês já pegaram piolho? E fica coçando, você não pode sair, sabe? Tem que passar remedinho na cabeça. Então, o povo egípcio ficou assim, o tempo todo, e coça daqui, coça dali, e nada. E mesmo assim, o povo ia lá falar com o faraó, e o faraó também não queria libertar o povo de Israel. Novamente, quem foi falar lá com o faraó? Moisés, pedindo, liberte o meu povo. E ele não quis libertar o povo. Surgiu a quarta praga, que foi a praga das moscas. Agora imagine o seguinte, as moscas voando em cima da comida, voando em cima de você querendo bater assim para poder tirar, e nada. E ela continuava lá impregnando dentro da sua casa. Vocês acham que Faraó não sabia? Ele via. Porque o que acontecia com o povo de Faraó acontecia dentro lá do palácio. E mesmo assim, ele continuava irredutível. E ele não queria libertar o povo de Israel. Novamente, vai de novo Moisés pedindo, liberte o meu povo, Faraó. E Faraó, não liberto. Eu não vou libertar o seu povo, porque eles são os meus escravos. Deus, mais uma vez, trouxe mais uma praga para o Egito. E dessa vez foi com os animais. Então, a maioria dos animais morreram. Só que esses animais que morreram foi somente dos egípcios. Porque quanto mais o faraó fosse teimoso, as coisas iam acontecendo com aquele povo. Só que o povo de Israel permanecia firme na presença do Senhor. Então, vários animais morreram, animais selvagens, animais domésticos, animais que eles tinham que vender acabaram morrendo. Então, na verdade, foi um momento de fome que teve o povo do Egito. E teve pessoas que tinham dinheiro no Egito e iam falar com o faraó para libertar o povo, porque eles estavam perdendo tudo dentro da sua casa. E mesmo assim, nem as pessoas que estavam perto do faraó, ele não quis ouvir. E novamente, Moisés foi lá falar com o faraó, liberte o meu povo. E faraó, não vou libertar.
não quis libertar novamente. E aí veio uma nova praga para o povo do Egito. Mais uma vez, ele colocou agora uma doença, como se fosse uma lepra. E na verdade era um monte de bolinha que aparecia no povo do Egito. Então, na verdade, era a população do Egito e também o pessoal que morava no palácio. Imagina, eles coçavam bastante, porque essas feridas elas coçam. E elas estouravam essas feridas. E assim, eles começaram a perceber que o povo de Israel nada sofria. Quantas pragas foi passado para o Egito e nada acontecia com o povo de Israel? Por quê? Porque a teimosia do faraó. Ele continuava teimoso, porque ele não queria libertar esse povo. E não libertou novamente. Então aqui, ó, mais uma praga. Agora tivemos uma outra praga, que foi a praga das tempestades, aonde caía do céu fogo, caía do céu pedra, e mesmo assim, o faraó estava vendo tudo. Ele olhava o céu, ele viu que de repente o céu ficou escuro e começou a cair um monte de pedra, ele começou a ver fogo saindo do céu. E mesmo assim, crianças, ele não quis libertar o povo de Israel. Mais uma vez, ele não quis libertar. E as pragas iam surgindo, e as pessoas próximas ao faraó pediam para ele libertar o povo, porque o povo do Egito estava sofrendo com cada praga. Nós estamos agora na 8ª praga. Novamente, liberte o meu povo, e nada de faraó libertar. Então, Deus mandou os gafanhotos. E os gafanhotos comeu todas as plantações. Comia tudo que via pela frente. Somente isso acontecia com o povo do Egito. Novamente, o povo de Deus estava guardado na mão do Senhor. Como eu estou guardado, como você aí que está em casa também está guardado na mão do Senhor. Então, o que acontece? Então, comeu tudo que foi comido. E nada. E Faraó continuava irredutível. Continuava com aquele coração duro. E ele não queria saber. E a opinião dele era a mais importante. O povo continua sendo meu cativo. Nona praga do Egito. O dia se transformando em noite. Os egípcios acreditavam, crianças, que a noite, né, o Deus que ele acreditava, né, não protegia durante a noite. Eles não tinham proteção à noite, então eles não saíam na rua, porque eles tinham muito medo. E nessa nona praga, Deus escureceu todo o céu. Estava claro e de repente estava tudo no escuro. Escureceu tudo. E as pessoas ficavam mais assustadas ainda, porque sabia que os deuses dele não protegiam naquele horário. Eles ficaram apavorados, gritavam com medo. E mesmo assim, esse faraó continuava irredutível. E ele não queria libertar o povo. E aí, criança, se foram 9 pragas no Egito, em nenhum momento o faraó decidiu libertar o povo. Aí, crianças, Deus instruiu o seu povo hebreu, instruiu Moisés, pedindo para que cada família, cada família pegasse um cordeiro que não tivesse nenhuma mancha. Se a família fosse pequena, dividiria com a outra. E aí, ele pegaria o que, crianças?
Qual que foi a instrução que Deus deu para Moisés e passou para o povo? Que esse cordeiro, que não tinha mancha nenhuma, que é limpo, não tinha nada, fosse pegado o seu sangue. E esse sangue, criança, era para passar onde? No beiral das portas. Porque era a 10ª praga. E essa 10ª praga, eu acho que ninguém gostaria de passar. Nem nós como mãe, nem vocês quando tem um irmão mais velho. Não gostaria de passar por uma praga dessa. Que na verdade, Deus destruiu e falou o seguinte: corte, tire o sangue, passa nas portas e prepare pães sem fermento e ervas amargas. Porque naquele dia, criança, o espírito da morte, ele ia passar todo sobre o Egito. Então, aquela pessoa que não tivesse a marca do sangue, o espírito da morte iria levar. Enquanto o espírito da morte passava pela cidade, eles estavam dentro de casa orando e louvando a Deus. Para não poder ouvir os barulhos do lado de fora,